Aleluia. Então vamos abrir a Bíblia então no livro de Apocalipse. Então vamos ler, né? Apocalipse capítulo 7. Fala o seguinte: depois disto, vi 4 anjos em pé nos 4 cantos da terra, conservando seguros os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem sobre a árvore alguma. Vi outro anjo que subia do nascente do sol, tendo o selo do Deus vivo, e clamou em grande voz aos 4 anjos, aqueles aos quais fora dado fazer dano à terra, né, e ao mar, dizendo: não danifiques nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até selarmos na fronte os selos do nosso Deus. Então vi o número dos que foram selados, que era 144.000 de todas as tribos dos filhos de Israel. Aí vai mencionar as 12, né? Da tribo de Judá, 12.000, da tribo de Ruben, 12.000, da tribo de Gade, né? Assim sucessivamente até Benjamim, né? Prosseguindo o versículo 9. Depois destas coisas vi, e eis grande multidão que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé, diante do trono e diante do Cordeiro, olha só, vestidos de vestiduras brancas, com palmas ou palmeiras nas mãos. Clamavam em grande voz, dizendo: ao nosso Deus, que se assenta no trono, e ao Cordeiro pertence a salvação. Todos os anjos que estavam em pé, rodeando o trono, os anciãos e os 4 seres viventes, e ante o trono se prostraram sobre o seu rosto e adoraram a Deus, dizendo: amém, o louvor e a glória e a sabedoria sejam dados, o poder e a força sejam dados ao nosso Deus pelos séculos dos séculos. Amém. Versículo 13, um dos anciãos tomou a palavra, dizendo: estes que se vestem de vestiduras brancas, quem são e de onde vieram? Respondi-lhe: meu Senhor, tu o sabes. Entre ele então me disse: são estes os que vêm da grande tribulação, lavaram suas vestiduras e as salvejaram no sangue do Cordeiro. Razão, porque se acham diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite no seu santuário, e aquele que se assenta no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo. Jamais terão fome, nunca mais terão sede, não cairá sobre eles o sol nem ardor algum, pois o Cordeiro que se encontra no meio do trono os apacentará e os guiará para as fontes de água, da água da vida. E Deus lhes enxugará dos olhos toda lágrima. Aí finaliza então o capítulo 7. Amém? Então, louvado seja o Senhor, né? Já chegamos a esse estudo, né? O episódio número 10, né? Desse livro de Apocalipse. E agora chegamos ao capítulo número 7. E esse capítulo ainda está dentro do contexto dos 7 selos, né? Nós já mencionamos que os primeiros 4 selos, o número 7 no livro de Apocalipse, ele é dividido em 4 mais 3, né? 4 mais 3. Então, nós temos, por exemplo, as primeiras 4 igrejas, as primeiras 3 igrejas, e depois nós temos as últimas 4 igrejas de Apocalipse, que estão vinculadas com a volta do Senhor. Nós temos, por exemplo, as 7 trombetas, onde temos as primeiras 4 contra a terra, contra a natureza, e as últimas 3, né, diretamente os homens, que são mencionadas como sendo os ais, né? Então, várias vezes no livro de Apocalipse nós encontramos essa divisão. Com relação aos selos, é a mesma coisa, né? Até o tempo da grande tribulação, ele é dividido em 4, né? Os 4 primeiros selos que já foram abertos desde a ressurreição de Cristo. Esses 4 selos são o Evangelho, né? A guerra, a fome e a morte que estão percorrendo a terra, então, anunciando, né, a volta do Senhor. Aí vimos na abertura do 5º selo, que é a oração, né, dos santos que descansam debaixo da terra, e a resposta às orações deles, que estão clamando já por vingança, né, para que Deus faça justiça. Então, aí Deus responde com o 6º selo. Então, nós não terminamos, né, de estudar o 6º selo, porque ele vai do capítulo 6, versículo 12, até o capítulo 7, versículo 17, né, que são os versículos que nós iremos ver hoje, né? Então, por essa razão,
é que nós estamos ainda no sexto selo, onde Deus inaugura, então, a grande tribulação com um grande terremoto, né? De acordo com o que nós vimos na semana passada. Esse grande terremoto é, então, a abertura aqui, a inauguração, então, da grande tribulação e da ira do Cordeiro, né? Que aqui no versículo 17 concluímos que fala assim, porque chegou o grande dia do Cordeiro, o grande dia da ira deles, né? Do Pai e do Filho, e quem é que pode suster-se? Então, o capítulo 7 é uma resposta, irmãos, a essa pergunta no final do capítulo 6, versículo 17. Conclui, né, falando aqui os reis da terra, né, eles perguntam assim, chegou o grande dia da ira deles, né? Quem é que pode suster-se? Suster-se aqui é quem é que pode permanecer em pé? Quem é que pode se manter em pé, se suster diante de tamanha ira? Então, aqui vamos ver dois grupos de pessoas no capítulo 7 que podem se manter em pé dentro do contexto, do cenário da ira do Cordeiro, né? E aqui fala que ele está sentado no trono. Veja só, ele ainda nem está nas nuvens, né? Mas ele ainda está no trono. E vamos ver aqui no capítulo 7 que os que são arrebatados, eles vão diretamente para o trono de Deus, né? Então aqui nós vamos ver duas classes de pessoas, né, que fazem parte da possessão de Deus. Uma delas está na primeira seção do capítulo 7, que são os 144 mil selados de Israel, e a segunda parte são os vencedores, né, ou a igreja, mas dentro da igreja tem aquele grupo que são os vencedores. Então, os vencedores poderão se manter em pé, se suster diante da ira do Cordeiro. Esse se suster aqui, esse suster em pé. Tanto é isso que, veja comigo o capítulo 7, versículo 9. Ali fala o seguinte, depois destas coisas, vi e eis grande multidão que ninguém podia enumerar, né? A diferença dos 144 mil, que sim podem ser enumerados, né? Vi essa multidão que ninguém pode enumerar, de todas as nações, né? Tribos, povos e línguas, e eles aqui, irmãos, como é que eles estão diante do trono? Eles estão em pé, diante do trono. Então, essas palavras, elas são bastante significativas dentro do livro de Apocalipse, a palavra em pé, a palavra diante do trono, porque o trono, né, de acordo com o capítulo 5, versículo 5, e Apocalipse 4, versículo 5, o trono está no céu. Então, aqui vemos o arrebatamento dos vencedores, que nós iremos explanar aqui nesse estudo com bastante detalhes, né? Se o Espírito do Senhor nos permitir, nós iremos tentar esmiuçar, irmãos, cada parte, cada palavra, né? Dentro desse encargo aí do arrebatamento dos vencedores antes da grande tribulação, ou aqui na grande tribulação, né? Então, vamos ver tudo isso, né, com a ajuda do Senhor. Então, aqui no capítulo 7, nós vamos estudar duas classes de pessoas que Deus tem como sua possessão. Por um lado, primeiramente, é o povo judeu, né, terreno, aqui na terra, e por outro lado, é a igreja espiritual, mas principalmente os vencedores, né? Vão ser guardados diante, né, da grande tribulação que vai assolar a terra. Então, um vai passar pela grande tribulação, selados, né, que são os judeus, e o outro vão ser arrebatados, né, que são os vencedores. Então, vemos aqui, irmãos, nessa sessão, na primeira sessão do capítulo 7, que vai do versículo 1 até o versículo 8, aí vemos um povo judeu, né, entre os quais um certo número vai ser guardado. Provavelmente não vão ser todos os judeus, mas entre cada tribo, alguns Deus vai reservar e selar. Nós vamos estudar qual é o significado, né, ou o verdadeiro significado do selo de Deus na Bíblia. Então, vai ter algumas pessoas, seres humanos, que vão ser selados na grande tribulação, né? Então, essa primeira sessão fala a respeito do povo judeu, e a segunda sessão, né, alude para a situação no céu. É uma cena lá no céu, né, após a igreja ser arrebatada. Mas, lembrando, não é toda a igreja, mas principalmente faz referência ao filho varão ou aos vencedores. Né? Vamos ver quem são eles
e analisar, né, dentro de nós também se nós temos chances ou não de ir nessa primeira levada, nessa primeira turma, né? Que para chegar nesse patamar, irmãos, vamos ver características que a Bíblia fala para nós desses indivíduos, dessas pessoas, desses campeões, desses triunfantes ou vencedores que serão preservados. Então, Deus vai poupar eles de passarem na grande tribulação. Então, entrando aqui na exposição, né, do capítulo 7, lembrando, isso aqui faz parte do sexto selo ainda, né? Ele faz parte do sexto selo. Então, o sexto selo inclui a inauguração da grande tribulação, juntamente com o selo dos 144 mil, com o arrebatamento, né, dos vencedores. Bom, aqui então começamos lendo, né, capítulo 7, versículo 1. Depois disto, vi 4 anjos em pé, né? Deixa eu ver, vou compartilhar a tela aqui com vocês. Depois disto, então, né, eu vi 4 anjos. Bom, aí vi 4 anjos, né, em pé, nos 4 cantos da terra. É assim que se inicia o capítulo 7, né? Depois disto o quê? No caso aqui, depois disto que aconteceu nos versículos anteriores, né? Então, primeiramente, vem um grande terremoto, que nós já estudamos na semana passada, a terra vai tremer de tal maneira que ilhas vão ser movidas do seu lugar, né? O desenho do mapa mundi vai mudar, tá? Deus vai fazer tremer a terra, Deus vai sacudir essa terra e os seus moradores, né? Então, posteriormente a isso, então, aí Deus vê, veja só, 4 anjos que controlam 4 ventos da terra. Então, a terra tem 4 ventos. E esses 4 ventos, ele é, então, governado ou dirigido por um anjo. Tá? São 4 anjos que controlam os 4 ventos. Então, na Bíblia, irmãos, a gente vê várias vezes que Deus delega, né, a certos anjos poder e autoridade sobre forças da natureza, né, como água, fogo, né, em algumas passagens. Nós vemos anjos que têm poder sobre o fogo, né, sobre a água, sobre o vento, o anjo que está no sol, né, aqui a gente vê um anjo que está no sol. Então, esses anjos têm poder sobre os céus e a terra, né? E aqui fala, né, o que a gente vê, né, anjos nos 4 cantos da terra. Então, vemos, né, que um anjo está no sol, né, outro anjo está na terra, e é curioso aqui que ele lhe chama os 4 ventos da terra. São 4 anjos que eles estão detendo esses 4 ventos, mas qual será o significado desses ventos, né? Então, veja só, as mesmas pessoas que estudam o clima, né, a meteorologia, né, meteorologia, né, eles falam de ventos ocidentais, né, ventos do oeste, ventos do leste, né, ventos alísios, ventos monções, são 4 tipos de ventos. E esses 4 ventos, eles aparecem algumas vezes na Bíblia, principalmente no Antigo Testamento, e eles, uma das mais fortes da aparição deles, que traz para nós o significado desses 4 anjos segurarem agora esses 4 ventos, está no livro de Zacarias, capítulo 6. Então, eu convido você para poder abrir a sua Bíblia. Mas veja só, na pantalha ainda nós vemos 4 anjos, 4 cantos da terra e 4 ventos, né? Então, o significado ali desses 4 ventos, né? Desses 4 ventos, nós iremos encontrar no livro do profeta Zacarias. Então, vou convidar você para abrir ali a sua Bíblia, no livro do profeta Zacarias, capítulo 6, versículo 5. Vamos conferir ali e fazer uma comparação dos textos. Zacarias, né, antes de Malaquias, capítulo 6, versículo 5. Outra vez levantei os olhos. Eu vou ler o contexto, tá? Para a gente chegar no versículo 5, mas aqui no versículo 1 fala: outra vez levantei os olhos e vi eis 4 carros que saíam dentre os montes, e estes montes eram de bronze. No primeiro carro, os cavalos eram vermelhos. No segundo, pretos. Está vendo? Faz lembrar os 4 cavaleiros, né? No terceiro, brancos, e no quarto, baios. Todos eram fortes.
Então perguntei ao anjo que falava comigo: que é isto, meu senhor? Respondeu meu anjo: são os 4 ventos dos céus. Veja só, aqui aparecem esses 4 ventos do céu, irmãos, né? São os 4 ventos do céu que saem de onde estavam perante o Senhor de toda a terra. Então, quem são esses 4 ventos aqui? São os mesmos 4 ventos da terra de Apocalipse 7. É importante nós entender o verdadeiro significado desses 4 ventos. São os mesmos 4 ventos. Ventos representa movimento constante, é um movimento constante. E esse movimento constante, o vento na Bíblia, representa o movimento constante ou mover constante do Espírito. O Espírito é tipificado pelo vento, tá? Então aqui vemos o mover do Senhor. Os 4 ventos da terra é o mover do Senhor que vai em 4 direções, assim como também é mencionado lá no livro do profeta Ezequiel, capítulo 1. Ali vemos o mover do Espírito no mover das rodas, que eles vão também em 4 direções. Então, esses 4 ventos do céu, eles saem de onde estavam perante o Senhor, né? Lembramos que lá no Apocalipse, os 7 Espíritos de Deus estão diante do trono de Deus, e esses 4 ventos, né? Então, veja só, vamos no versículo 1. Então, os ventos, aqui fala de 4 carros que saíam dentre os montes, e estes montes eram de bronze. Então, esses 4 carros saem para percorrer e julgar a terra, porque é de bronze. Bronze representa julgamento. E ele sai para fazer isso por meio de cavalos, né? E aqui representa a pregação do evangelho, né? Cavalo branco, vermelho, preto e baios. Então, o mover do Espírito, irmãos, está totalmente ligado com a pregação do Evangelho. Então, esses 4 ventos são para juízo, né? Está vinculado também com bronze. Ventos, na Bíblia, tipifica juízo, quando Deus quer tratar com alguma nação, com alguma coisa. Então, ventos, quando fala conservando os 4 ventos da terra, significa que eles estão conservando o juízo ou o julgamento de Deus. É assim, vai vir um grande terremoto e aí, então vai vir o julgamento de Deus, mas Deus aí fala para os anjos para eles segurarem um pouco. Então vamos ler Jonas, capítulo 1 agora, Jonas, profeta Jonas, capítulo 1, versículo 4. Ali vamos ver exemplos que o vento, ele representa o julgamento de Deus para a terra. Jonas, capítulo 1, versículo 4, fala: mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento. Está vendo, irmãos? Aqui é um juízo contra Jonas. E fez no mar uma grande tempestade. É isso que vai acontecer na grande tribulação, uma tempestade produzida por um vento que Deus vai mandar, né? Então, aí fez no mar uma grande tempestade e o navio estava a ponto de se despedaçar. Então, aqui vemos a palavra forte vento. Vamos para Isaías, capítulo 11. Isaías, capítulo 11, versículo 15. E aqui fala o seguinte: o Senhor, né, Isaías, capítulo 11, versículo 15, o Senhor destruirá totalmente o braço do mar do Egito e com a força do seu vento moverá a mão contra o Éufrates. Isso está vinculado com Apocalipse 16, 12, que nós vamos ver mais para frente. E ferindo, dividiloá em 7 canais, de sorte que qualquer o atravessará de sandálias. Irmãos, aqui vemos novamente a palavra a força do vento de Deus, que Deus vai usar para destruir o mar do Egito. Novamente, vamos primeiro para Jeremias 49 e 36, mostrar outro versículo, para vocês entenderem, irmãos, que esses anjos, né, que eles estão segurando, conservam os 4 ventos da terra. Vocês têm que entender que esses 4 ventos, esses 4 anjos estão segurando o juízo de Deus. Eles são os mensageiros, né? Eles são os que Deus comissionou para trazer o julgamento, mas eles estão conservando seguros. Jeremias 49 e 36 fala assim: trarei sobre Elão os 4 ventos dos 4 ângulos do céu. Está vendo, irmãos? Novamente repete essa palavra, 4 ventos
Agora não é da terra, é dos 4 ângulos, né? O céu tem 4 ângulos, né? E os espalharei na direção de todos estes ventos, e não haverá país aonde não venham os fugitivos de Elam. Capítulo 51, versículo 1 de Jeremias. Jeremias 51, versículo 1. Assim diz o Senhor, eis que levantarei um vento destruidor contra a Babilônia, que é uma figura desse sistema caído, corrupto, né, que Satanás usa para poder enganar as pessoas e levar as pessoas a adorar os ídolos, né, se afastarem de Deus. Então aqui fala que Deus vai levantar um vento destruidor contra a Babilônia e contra os que habitam em Lebe Camai. Novamente essa figura. No Novo Testamento, Mateus capítulo 7, versículo 25, também temos uma menção, né, de vento como sendo algo de julgamento, né? Mateus capítulo 7, versículo 25. Mateus 7, 25, fala o seguinte: caiu a chuva e transbordaram os rios, sopraram os ventos, né, como sendo de prova, ventos de prova. Como se fosse assim, irmãos, Deus usa ventos para julgar e para provar, lembrando que os ventos está vinculado ao mover do Espírito, né? O Espírito tem um mover na terra. É importante estar sensíveis a esse mover do Espírito, mas aqui esse mover é de prova. E aqui fala que deram com ímpeto contra aquela casa que não caiu porque fora edificada sobre a rocha. Então, novamente lembramos Apocalipse 6, 13, quando fala: quem é que pode suster-se? Está vendo, irmãos? Suster-se contra a ira do Cordeiro. Se suster é se manter em pé. Vai cair uma prova tão grande na terra, irmãos, que os que vão se suster em pé, né, como se fosse essa casa edificada sobre a rocha, vão ser os 144 mil judeus que vão ser selados e os que vão ser arrebatados, os vencedores, que eles vão estar em pé, porém, diante do trono de Deus nos céus, né? Por isso que Deus fala aqui, né, que João vê 4 anjos, cada anjo, eles estão em pé, tá vendo, irmãos? Essa palavra em pé, ela aparece repetidas vezes nesse capítulo. Anjos em pé, os vencedores em pé, quem é que pode suster-se, né? Então, vamos ver várias vezes nessa palavra, as criaturas lá no céu em pé, sabe, irmãos? Essa palavra em pé, nos 4 cantos da terra. Então, eles conservam seguros, né, no versículo 1 de Apocalipse 7, os 4 ventos da terra. Cada vento é para julgamento. Eles vão conservar seguro, né, esses 4 ventos da terra. Para quê? Para que nenhum vento, né, soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem sobre árvore, né, alguma. Então, irmãos, veja só, Deus vai preparar um remanescente judeu no contexto ainda do 6º selo, o 7º selo ainda não foi tocado, né? Mas aqui vamos ver agora um momento de calma na terra. Deus está pedindo para esses anjos, para eles segurarem, né, esses 4 ventos, que são para juízo, né, como acabamos de ver no Antigo Testamento, né, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem sobre a árvore alguma, né? Por quê? Porque isso, irmãos, vai ser lançado, né, já nas trombetas, já vamos chegar aí, né? Mas veja só, aqui vamos ver, Deus está pedindo para um momento de calma na terra, que vai ser atingida, né, por esses anjos, né, e essas catástrofes da natureza, a partir do 7º selo. Tá vendo, irmãos? O 7º selo é no capítulo 8, que nós vamos ver, se Deus quiser, na semana que vem, se o tempo nos permitir concluir esse capítulo 7, né? Mas o 7º selo ainda não foi tocado, irmãos. Melhor, não foi aberto. E ainda nós já vimos algo terrível que aconteceu na terra, e Deus está pedindo para esses anjos, né? Ele está pedindo o seguinte, nós vemos aqui, né, 4 anjos que conservam os 4 ventos, né, para que não faça nenhum mal. Por quê? Porque vai haver um momento de calma até o 7º selo nas trombetas, porque as 7 trombetas fazem parte do conteúdo do 7º selo, né? São sinônimos. As 7 trombetas fazem parte do
sétimo selo, tá vendo, irmãos? Né? Então, as 7 trombetas fazem parte do sétimo selo. E as 7 taças da ira de Deus estão dentro, né, da 7ª trombeta. Então, tudo isso faz parte do sétimo selo. Louvado seja o Senhor, irmãos. Os irmãos estão acompanhando daí? Então, meus amados, veja só, após o grande terremoto, haverá então um pequeno momento de calma na terra, de acordo com o capítulo 7, versículo 1. Né? Vemos um momento de calma. Imagina, vai haver então aquela grande tribulação, né? Os vencedores vão desaparecer, mas ainda não vai acontecer aquelas catástrofes naturais, porque elas fazem parte do sétimo selo. Então aqui vai haver um momento de calma, né? Por quê? Porque vai ter aquele momento dos selos, né? Dos 144 mil judeus serem selados. Então vai haver um momento de calma na terra, um pequeno momento, né? Após aquele grande terremoto que vai ser universal e no local, haverá então um pequeno momento de calma na terra, né? Porque esses 4 anjos estão segurando até que o sétimo selo então seja aberto. Então vemos aqui agora o versículo 2: vi outro anjo que subia do nascente do sol, tendo o selo do Deus vivo. Isso está totalmente relacionado aos selados, né? Mas ele tem o selo do Deus vivo, né? E clamou em grande voz aos 4 anjos. Veja, esse anjo especial, ele tem tal autoridade sobre os 4 anjos, aqueles aos quais fora dado fazer dano à terra e o mar. Então, esses anjos, né, eles receberam uma ordem de fazer dano à terra, irmãos, né, e ao mar. Mas aqui vemos um outro anjo, né, que ele disse: não danifiques nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até selarmos na fronte os servos do nosso Deus, né? Então, quem é esse outro anjo, né, que aparece aqui? Essa palavra outro anjo. Aqui a Bíblia está querendo, irmãos, dar um destaque, né, um destaque, mostrando que esse anjo não é apenas mais um anjo, mas ele é um outro anjo, ele não é um anjo comum. A palavra anjo aqui é mensageiro, né? Ele é um outro mensageiro, né? Então a palavra outro indica aqui sua diferença dos outros ou do resto. E esse outro anjo, ele aparece no livro de Apocalipse como sendo Cristo. Cristo como um mensageiro de Deus, o Cristo, o homem ressurreto, glorificado. Ele é esse outro anjo que subia do nascente do sol. Então, só para confirmar isso mesmo, né, que esse outro anjo é Cristo, vamos ler as passagens, né, que mostra para nós isso. Cristo como esse outro anjo, primeiramente no capítulo 8, versículo 3. Ali fala o seguinte: veio outro anjo e ficou de pé junto ao altar com um incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso para oferecê-lo com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que se acha diante do trono. Né? E da mão do anjo subiu à presença de Deus a fumaça do incenso com as orações dos santos. Então, irmãos, aqui vemos esse outro anjo, como de acordo com Hebreus capítulo 8, é o ministério sacerdotal de Cristo, né? É ele que está aqui, né, ministrando, né, levando, né, ministrando como intercessor diante de Deus, né, levando as orações dos santos. Capítulo 10, né, vamos ver aqui, vemos então Cristo sacerdote, né, esse outro anjo que é um Cristo sacerdote, de acordo com Hebreus capítulo 8, né, versículos 1 e 2. Vamos para Apocalipse capítulo 10. Aí nos versículos 1 ao 3 também aparece novamente essa palavra outro anjo. E aqui fala assim: vi outro anjo, né, que é Cristo, forte, né, outro anjo forte, descendo do céu, envolto numa nuvem, né, esse aqui já a vinda secreta de Cristo, né, com um arco-íris por cima de sua cabeça, o rosto era como o sol e as pernas como colunas de fogo. Né? Você vê, irmãos, que essas menções de arco-íris, né, em cima da cabeça, rosto como o sol, são referências todas que fazem respeito a Cristo, a glória de Cristo, né, a santidade de Cristo, né,
as pernas como colunas de fogo, né? Tudo são menções que no Antigo Testamento falava da glória de Deus, quando a Shekinah de Deus aparecia, descia, né, sobre o tabernáculo. E tinha na mão um livrinho aberto, né, que é um livrinho que ele tomou do Pai, lá no capítulo 5. Então, vemos claramente que é o Cristo, né? Até o versículo 3, vemos ele rugindo como leão, né? Leão da tribo de Judá, enfim. São vários aspectos que tipifica Cristo, né? Como sendo primeiramente, inicialmente, esse outro anjo. Aí vamos para o capítulo 18, né? Onde aparece mais uma vez essa menção de outro anjo. Apocalipse 18, versículos. Eu estou lendo assim só por cima os capítulos 8, 10 e 18, porque nós vamos estudar eles com mais profundidade, né? Isso apenas somente para poder dar base a que Cristo é esse anjo que aparece no capítulo 7, versículo 2. É importante, irmãos, aproveitar esse momento para explicar isso para os irmãos, porque se vocês assistirem, né, na internet esse capítulo 7, vocês vão ver que tem muitos pastores que dão uma outra interpretação, né, que foge, né, daquilo que a própria Bíblia já explica para nós o significado das próprias figuras, né, do Apocalipse, do livro como um todo, né? Então, para entender o significado das palavras, basta apenas procurar outras passagens que complementem, né? E aqui vamos agora para Apocalipse 18, então, versículo 1 fala: depois destas coisas, vi descer do céu outro anjo que tinha grande autoridade, e a terra se iluminou com a sua glória. Irmãos, que lindo esse versículo, né? Mostrando claramente, irmãos, a glória do Senhor, e ele sendo esse outro mensageiro, né? Aqui vemos a Cristo, né, como outro anjo, mas um aspecto mais de um Cristo glorioso. Assim como vimos um Cristo sacerdote, que temos um Cristo glorioso. Então, Cristo ele é chamado do outro anjo no Antigo Testamento, né, também. Aí eu vou falar as passagens, né, para vocês. Gênesis 16, versículos 7 ao 14. Gênesis capítulo 22, versículos 1 ao 13. Gênesis 32, versículo 24 ao 30. Juízes, capítulo 13, versículo 16 ao 18. São algumas, né, das passagens, né, onde Cristo ele é mencionado como o anjo do Senhor no Antigo Testamento. Então, irmãos, esse anjo aqui fala que, voltando para Apocalipse 7, versículo 2, ele tem o selo do Deus vivo, né? A que se refere o selo do Deus vivo? Então, esse selo, nós vamos encontrar a resposta de que Cristo é aquele que tem o selo de Deus, né? Do Deus vivo, mas o que seria esse selo? O que é o selo de Deus? Então, na epístola de Paulo aos Efésios, temos ali a resposta, né? Vamos lá para a epístola de Paulo aos Efésios, capítulo 1. Efésios, capítulo 1, versículo 13. Esse aqui é o significado, então, do selo de Deus. Em quem também vós, né? Em quem em Cristo, né? Também vós, gentios, depois que ouvistes a palavra da verdade, né? Ou da realidade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Tá vendo, irmãos? Esse é o selo de Deus, tá vendo? É o Espírito Santo, o qual é o penhor ou a antecipação da nossa herança, né? Então, nós entraremos nessa herança por causa do Espírito, tá vendo, irmãos? Então, é a nossa herança, o Espírito Santo da promessa, né? É o penhor da nossa herança até o resgate da sua propriedade em louvor da sua glória. Então, esse selo aqui se refere, então, ao Espírito, né? O Espírito do Deus vivo. E é com esse selo, então, que ele vai selar esses 144 mil. Aqui fala, né? Ele fala assim, prosseguindo a leitura, né? Versículo 2 ainda. E clamou, né? E clamou em grande voz aos 4 anjos, aqueles aos quais fora dado fazer dano à terra. Então, ele vai... Então, esse dano à terra, né, lembrando, vai começar a acontecer apenas nas 7 trombetas, né? E logo vai se completar com as 7 taças da ira de Deus.
Então, quando fala aqui no versículo 3, não danifiques nem a terra, nem o mar, nem as árvores, é com o objetivo de salvar aqui um remanescente, um grupo de pessoas que Deus vai selar com o Espírito. Com o Espírito, irmãos. Não é o Espírito Santo, nem como a grande maioria acha, que vai ser retirado da terra. Isso é contrário ao que aqui fala, irmãos, que aquele que tem o selo de Deus, o selo de Deus, em que em Efésios capítulo 1 vemos que o Espírito Santo, né, tendo nós este selo, não tem dois selos, é um selo só, né, o Espírito, então Deus vai querer salvar os remanescentes. Por isso que após o grande terremoto ele vai dar uma pausa, uma breve pausa, no tempo ainda da grande tribulação, né? Até selarmos na fronte os servos do nosso Deus. Então, a partir desse momento, irmãos, Deus vai reconsiderar os judeus, né, novamente, visto que ele vai retornar para a posição que ele possuía no Antigo Testamento. Então, Deus vai reconsiderar os judeus. Já que durante a dispensação da igreja, irmãos, de acordo com Gálatas 3:28, fala que não há distinção entre judeu, grego, né, rico, escravo, livre, todos somos um em Cristo Jesus. Não há distinção dentro da dispensação da igreja, mas lembrando que aqui nós já estamos dentro dos 7 anos. Deus, ele volta a retornar à posição dele, né, voltando no tempo dele no Antigo Testamento. Então ele vai querer salvar o seu povo, que são os judeus aqui, são os judeus, né, os judeus. Então o selo de Deus, né, o Deus vivo aqui, ele se coloca na frente, né? Versículo 3 fala de colocar na frente, sempre na frente. E essa passagem, ela está fazendo referência a Ezequiel capítulo 9. Então vamos conferir Ezequiel 9, irmãos. Tem algumas coisas importantes, né, para a gente ter melhor compreensão ainda dessa palavra. Vamos aí abrir a Bíblia, Ezequiel 9. É o mesmo princípio, tá? Que vai vir antes do julgamento. Veja só, Ezequiel 9, eu vou começar a partir do 1, fala assim: então ouvi que gritava em alta voz, dizendo: chegai-vos, vós executores da cidade, cada um com a sua arma destruidora na mão, e eis que vinham 6 homens a caminho da porta superior, que olha para o norte, cada um com a sua arma esmagadora na mão, e entre eles certo homem vestido de linho, com um estojo de escrevedor à cintura. Entraram e se puseram junto ao altar de bronze. A glória do Deus de Israel se levantou do querubim sobre o qual estava, indo até a entrada da casa, e o Senhor clamou ao homem vestido de linho, que tinha um estojo de escrevedor à cintura, e lhe disse: passa por meio da cidade, pelo meio de Jerusalém. Está vendo uma referência aqui aos judeus, né? E marca, né? Essa palavra marca aqui, não vamos guardar isso aí, marca com um sinal a testa dos homens que suspiram e gemem por causa de todas as abominações que se cometem no meio dela. Então tem pessoas, tem judeus que gemem, que clamam contra tudo isso que está acontecendo. E esses que suspiram e gemem e clamam, esses vão receber uma marca, que é o Espírito, irmãos, né? Sobre a testa. Eu vou explicar mais sobre isso, né, daqui a pouquinho, vou entrar mais profundo ainda. A outros disse: ouvindo eu. A outros disse: ouvindo eu, passai pela cidade após ele, e sem que os vossos olhos poupem, e sem que vos compadeçais, matai a velhos, a moços, a velhos. Vai ter uma carnificina aqui, irmãos. Crianças, matai mulheres, até exterminá-los, mas a todo homem que tiver o sinal, né, não vos chegueis. Esses que suspiram e clamam, veja só, compara aí com Apocalipse 9:4. Melhor, antes de Apocalipse 9:4, deixa eu só concluir aqui Ezequiel 9, nós já vamos para Apocalipse 9. Ezequiel 9:6, matai, né, velhos, moços, virgens, crianças, mulheres, até exterminá-los, mas a todo homem que tiver o sinal, não vos chegueis. Isso aqui está muito vinculado com Apocalipse 9. Começai pelo meu santuário. Vemos aqui, irmãos, o julgamento de Deus sempre começando pela sua casa. No caso, pelos infiéis da sua casa. Então, todo aquele que tiver o sinal
né? Isso aqui é muito significativo, irmãos, né? Deus vai tomar um tempo para ele poder selar, né, o seu povo, né? O seu povo, né? O selo de Deus vivo, que é o Espírito do Deus vivo, né? O Espírito de Deus na fronte, né? Aqueles que ele reservou para preservá-los no meio do julgamento. Então, para ser preservado no meio do julgamento, se precisa o selo do Deus vivo, que é o Espírito na testa, na fronte. Então, vamos adiantar-nos um pouquinho para Apocalipse 9. Nós vamos olhar aí, vamos ver que Deus ordena aos demônios, né, os gafanhotos, que sobem do abismo, né, na quinta trombeta. Vamos para Apocalipse 9, que é o primeiro ai, né? Essa passagem ela está ligada com Apocalipse 9, Ezequiel 9 com Apocalipse 9. Apocalipse 9, versículo 3. Também da fumaça saíram gafanhotos para a terra, né, que são os demônios e os anjos caídos que estão no Tártaro, né? Foi-lhes dado poder com os que têm os seus escorpiões da terra e foi-lhes dito que não causassem dano. Eles são criaturas totalmente inteligentes, né? Dano à erva, nem a qualquer coisa verde, nem a árvore alguma, somente os homens que não têm o selo, que não têm o Espírito de Deus sobre a fronte. Irmãos, que é ter o Espírito de Deus sobre a fronte? Nós vamos voltar depois para as trombetas, irmãos, né? Mas isto está aqui relacionado aos que têm e não têm o selo do Deus vivo. Os que têm o selo do Deus vivo, eles não eram atacados por estes espíritos malignos que saem do abismo, por estes gafanhotos diabólicos, satânicos que aparecem aqui. É por isso que essa frase é importante de ter o selo de Deus na frente. Por que na frente? Na fronte, né? Então, ter escrito o selo de Deus na fronte, né? Voltando aí para Apocalipse capítulo 7, é ter o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, né, na fronte. São pessoas que pensam em Deus, né? Que vivem para Deus e que julgam as coisas do dia a dia cotidiano segundo o ponto de vista de Deus. Eles têm o selo de Deus na fronte. Por isso que os 144.000 de Apocalipse 14, né, nós vamos estudar mais para frente também, fala assim, ó, Apocalipse 14, versículo 1. Olhei e eis o Cordeiro em pé, de novo essa palavra em pé, sobre o monte Sião, e com ele 144.000, tendo na fronte escrito o seu nome e o nome de seu pai. Eles têm o selo de Deus na fronte. São pessoas que pensam em Deus, pensam como Deus pensa. Então, veja só, o mundo ele tem sua própria maneira de pensar e o mundo tenta nos levar a gente pensar como o mundo pensa, né? Então, a Bíblia diz, né, 2 Coríntios 4, né, que o diabo, ele entrevoa o entendimento dos incrédulos para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, né? Ou seja, que seu pensamento seja totalmente diferente dos pensamentos de Deus. É para isso que o diabo trabalha, o mundo maquina para isso, eles trabalham para isso, para que a nossa maneira de pensar seja de acordo com a marca da besta. O nosso amado irmão Esdra, já há algum tempo que ele vem insistindo, irmãos, que a marca da besta é a marca na frente, que é os pensamentos, e a marca na mão é as atitudes, é o fazer. E eu acredito muito que seja isso, e isso tem muita base bíblica, embora isso traga, né, algum irmão possa se chocar com isso, né? Mas essa fronte, esse selo é o Espírito de Deus na mente, né? Os escolhidos de Deus, eles têm a mente de Cristo, irmãos, né? Ou seja, eles têm o nome de Cristo escrito na fronte, eles têm um selo, tipo assim, quando você tem um selo, é porque aquilo te pertence, é algo selado, então, uma propriedade, quer dizer que minha mente, ela é de Deus, tá vendo, irmãos? Essas pessoas são pessoas que têm a mente no Espírito, né? Uma mente que pensa como Deus pensa, né? Uma mente renovada, né? Uma mente que pensa conforme Deus pensa e não conforme a mente caída pensa, né? De acordo com a ignorância do homem natural,
nós precisamos ter o selo de Deus na nossa fronte. Isto é, ser pessoas iluminadas, com entendimento iluminado, uma mente iluminada, tudo pelo Espírito Santo, irmão, porque se o Espírito Santo, que é o selo de Deus, não iluminar a minha mente, se o Espírito de Deus não renovar a minha mente, eu não poderei fazê-lo de mim mesmo. O ser humano, ele é incapaz de ter uma mente de Deus, de pensar como Deus, de ser como Deus. Ele não pode por causa do pecado, né? Por causa de Satanás, que ele coloca como se fossem vírus na nossa mente que acaba com a gente. Mas se nós tivermos o Espírito de Deus, hoje já, né, esse selo, né, na nossa mente, nós poderemos ter uma mente renovada, assim como esses 144 mil, né, que são selados pelo Espírito de Deus, por ter uma mente no Espírito, uma mente renovada, né, a respeito de Deus, a respeito do plano de Deus, em contraste com os do anticristo, né, que tem a marca da besta em suas mentes, em suas frontes, em sua mão direita, irmãos. Então, nós temos aqui aqueles que vão ser selados por Deus e aqueles que vão ser selados pelo anticristo. Hoje, Deus já está selando alguns que vão ser... Veja só o segredo da revelação aqui. Na verdade, irmãos, aqui nós temos 2 grupos de 144 mil. Nós temos 2 grupos de 144 mil. A primeira seção dos judeus, tá? E a segunda seção dos vencedores, tá? Guarda isso que eu estou falando, eu vou explicar com muitos detalhes, mas aqui nós temos 2 seções de 144 mil selados. A diferença é que uns, por serem judeus, né, eles não aceitaram, né, não viveram, não cresceram em vida, não aceitaram o evangelho, então eles vão ser selados, porque Deus vai se voltar para eles na grande tribulação. Então, entre as 12 tribos, entre alguns, Deus vai guardar um remanescente. Porém, vai ter outros que já viveram com o selo de Deus e Deus vai tomá-los antes do 7º selo, que são aqueles que aparecem no versículo 9 ao 17, que é o filho varão, que são 144 mil selados, em Apocalipse 14, 1, né? São 144 mil selados, que tem na fronte escrito um nome, escrito, tipo assim, irmãos, o que está escrito na nossa mente? É o Pai, o Filho e o Espírito Santo, né? Aqui fala o nome do Pai, né? E o nome de seu Pai, né? Ou seja, o nome o nome do Filho e o nome do Pai. Por que não fala o Espírito? Porque o Espírito é o selo, tá vendo, irmãos? Não sei se os irmãos estão entendendo. E aqui no versículos 4 e 5 fala que eles são as primícias de Deus para o Cordeiro, né? E aí no versículo 2 e 3 fala que eles estão no céu, né? Ele ouviu uma voz do céu, eles estão no céu. Então, tá vendo, irmãos? Isso aqui é algo espetacular, isso aqui é algo tremendo. Nós temos no capítulo 7 2 grupos de 144 mil, que pouca gente vê isso, irmãos. Então, por causa disso, né, nós temos os selados. Então, veja só, irmãos, nós temos os selados de Deus e os selados do anticristo, tá? Que hoje nós possamos, irmãos, deixar que o selo já do Espírito trabalhe em nós. Versículo 4. Então, vi o número dos que foram selados, que era 144 mil de todas as tribos dos filhos de Israel. Louvado seja o Senhor. Irmãos, aqui vemos os judeus que vão governar com Cristo sobre a terra no futuro, embora não como reis, e sim como sacerdotes, mas vemos aqui 144 mil das tribos dos filhos de Israel. Os outros 144 mil de Apocalipse 14 e do Apocalipse 12, eles são de todas as nações. Em Apocalipse 7, né, que é a segunda sessão, eles são de todas as nações, tribos, povos, línguas. Mas esses daqui são de Israel. Tá vendo, irmãos? Então, esse 12 mil é o resultante dos múltiplos de 12, né? 12 vezes 10, né? Dá esse número aí, 144, que é 144 mil.
Esse número na Bíblia representa a perfeição eterna no governo de Deus. Não é um número literal, ele é um número simbólico da perfeição, da completação, da perfeição eterna no governo de Deus. Então, aqui vemos esses 144 mil sendo a parte dos judeus que vai ser preservada até o fim, como é explanado em Mateus 24, que nós sabemos que doutrinariamente, né, Mateus 24, ele é escrito para os judeus. Né? Mateus capítulo 24, vamos ver aqui. Mateus 24, versículos 13, 14. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Quem já leu o Estudo Vida, né, do irmão Lee, sabe que Mateus 24, essa primeira parte é para os judeus, a segunda parte, né, a partir do versículo 32, é para a igreja, e a partir de Mateus 25, versículo 31, é para as nações e os gentios. Então, doutrinariamente, aqui se refere aos judeus que vão perseverar até o fim, né? E esses serão salvos. Os judeus vão ter que perseverar até o fim, como aqueles que vão ficar, né, da igreja que vai ficar para a grande tribulação. Então, esses judeus são aqueles que vão receber a nova aliança quando o Senhor estabelecer a nova aliança com Israel na terra, como é profetizado em Jeremias 31, versículos 31 ao 34. Eu não vou ler por causa do tempo, já está chegando ao final, tá? Eu estou já 10 minutos, tá? Vou concluir 10 minutos, que a gente começou um pouquinho mais tarde hoje. Então, 10 minutos eu concluo, tá, irmãos? Eu sei que é muita informação, mas vale a pena, tá? Os irmãos anotarem, revisarem. Mas anote Jeremias 31, versículo 31 ao 34, vocês vão ver Deus firmando uma nova aliança com os judeus, tá? Essa nova aliança aqui. Louvado seja o Senhor. Prosseguindo o versículo 5, vou tentar, pelo menos, rapidamente, tentar fechar os primeiros 144 mil. Aqui fala, irmãos, né? Ouvi o número dos que foram selados, né? Aqui, versículo 5, da tribo de Judá foram selados 12 mil. Da tribo de Ruben, 12 mil, e da tribo de Gade, 12 mil. Então, aqui aparece Judá primeiro, que é Ruben. Nós sabemos que Ruben era, né, o primogênito de Jacó, mas por causa, né, do pecado dele de profanar o leito de seu pai, né, ele perdeu o direito de primogenitura, né, que incluía o sacerdócio, a realeza e a porção dobrada de terra. Então, a realeza vai para Judá, né, que aparece primeiro aqui na lista, o sacerdócio vai para Levi, e a porção dobrada de terra vai para José e seus dois filhos, Manassés e Efraim. Então, irmãos, Judá aparece primeiro, tá? E ele recebe a primogenitura aqui, né? A questão aqui do reino. Né? Não vou entrar em tantos detalhes, né, por causa do tempo, mas notemos interessante, irmãos, que quem está faltando aqui nessas 12 tribos, está faltando a tribo de Dan, né? A tribo de Dan. Aparece Aser, né? Naftali, Manassés, Simeão, Levi, Issacar, Zebulon, José, Benjamim, mas não tem Dan e não tem Efraim. E isso tem significado bíblico. Não tem Dan e não tem Efraim. Então, há duas razões, né, aqui, pelas quais Deus tira Dan e não aparece Efraim. Primeiro, é a idolatria, tá? Isso aqui são... Veja só, irmãos, isso aqui é muito forte. Eu vou concluir falando disso aqui. Mas, de acordo com Deuteronômio 29, versículo 18 ao 20, eu não vou poder ler por causa do tempo, mas, de acordo com Deuteronômio 29, versículo 18 ao 20, todo homem, mulher, família ou tribo que se separava de Deus para ir adorar ídolos, Deus apagaria seu nome debaixo do céu. Graças a Deus que não diz debaixo do reino dos céus, não diz no milênio, não diz na Nova Jerusalém, mas diz debaixo do céu, ou seja, enquanto estivemos ainda neste regime, né? Neste céu. Por quê? Porque Dan vai aparecer no milênio, tá? De acordo com Ezequiel, capítulo 48, versículo 1, Dan vai ter uma porção no milênio. Mas aqui, esses selados,
eles não vão ser selados pelo Espírito de Deus, a tribo de Dan, porque eles vão estar totalmente entregados à idolatria, que é adoração a um outro Deus. Que Deus será esse? Já falo para vocês, tá? Isso aqui é uma profecia sobre Dan, mas 1 Reis também, capítulo 12, muito rico isso aqui, irmãos, como é que a Bíblia já alertava sobre esse fato. 1 Reis, capítulo 12, versículo 25 ao 30, temos a idolatria de Jeroboam, né? Os irmãos leem a história depois. Aí ele faz 2 becerros de ouro, no versículo 28, um coloca em Betel, versículo 29, e o outro em Dan. Versículo 30, e isso se tornou em pecado, pois que o povo ia até Dan, cada um para adorar o bezerro, né? Então, aqui Jeroboam enganou o povo reproduzindo tudo que havia em Jerusalém, né? Ele imitou aqui, né? Com idolatria. Então, o povo ia até Dan. E por que eles não iam até Betel? Porque os de Betel não caíram na mentira, mas os de Dan, sim. E isso, irmão, se tornou um pecado, né? Pecado de idolatria. Então, Dan, de acordo com a profecia de Jacó a seus filhos, em Gênesis 49, versículo 16 ao 18, Dan tem um íntimo relacionamento com a serpente. Dan é serpente. Gênesis 49, 16 ao 18. Isso, irmãos, pode ser um sinal de que Dan vai se aliar à serpente, que é Satanás, o anticristo, no tempo da grande tribulação. Né? Eles vão adorar um outro Deus. Por essa razão, eles não serão selados. Então, durante a grande tribulação, a tribo de Dan poderá se unir ao anticristo em algum tipo de relacionamento especial. Tá? Eu queria entrar com mais detalhes, né? Mas por causa do tempo não vou entrar. Mas então aqui a tribo de Dan não aparece entre os 144 mil, né, das tribos de Israel, no contexto do sexto selo da grande tribulação. Mas depois, no milênio, né, quando vem a distribuição da terra, né, segundo a profecia de Ezequiel 48, versículo 1, aí sim aparece outra vez Dan, né, ele aparece lá bem longe, no extremo norte, mas ele vai aparecer lá, né? Então, graças a Deus, né, por essa promessa, né, que era apenas debaixo do céu, não no reino dos céus, não no milênio, né? Em que o milênio é uma parte, né? Mas Dan vai voltar, então, né? E mesmo que seja lá no extremo norte. E o caso de Efraim também, né? De acordo com Oséias 4,17, por que Efraim não aparece aqui entre os 144 mil selados da tribo de Israel? É somente ler Oséias 4,17, que ali explica para nós bem claro. Efraim está entregues aos ídolos, é deixá-lo, tá vendo? Então, ídolos, idolatria. É isso, irmão. Aí nós fechamos a primeira sessão dos 144 mil, e aí vamos ao versículo 9, que fala: depois destas coisas vi. E esta parte esquematiza para nós a cena no céu, que eu, por causa do tempo, vou deixar para o próximo estudo. Nós vamos estudar, vamos para o céu, né? Nós vamos sair da terra, e nós vamos novamente fazer uma viagem para o céu, para ver o que vai acontecer aqui com aqueles que vão ser arrebatados, aquela segunda gama de 144 mil, que vão ser os que vão ser selados para o céu, enquanto esses primeiros 144 mil estão selados na terra. Por que são os dois grupos de 144 mil? A Bíblia sempre esconde assim, irmãos. Sempre esconde a revelação, e somente o Espírito Santo pode revelar a nós a revelação da palavra. Termino lendo com vocês uma passagem em Isaías. Vamos abrir aqui no livro de Isaías, capítulo... Bom, é uma porção em Isaías, irmãos, eu não estou achando agora, sumiu aqui, ó. Mas onde fala que Deus se esconde um pouquinho aqui e um pouquinho lá, né? Um pouquinho aqui e um pouquinho lá. É assim que Deus se esconde a revelação das Escrituras, e é assim que nós precisamos fazer para entender, então, a revelação completa, né? Um pouquinho aqui e um pouquinho lá. Amém? Então, vamos terminar aqui já esse estudo de hoje. Vamos abrir aqui para os irmãos compartilhar, tá? Aquilo que vocês ganharam desse estudo de hoje,
do capítulo 7 de Apocalipse. Amém? Vou encerrar aqui, então, e abrir aqui para os irmãos compartilharem. Jesus, seu Senhor.